Josenildo, falar um pouquinho, né? Rapidamente, já passou também, hoje já é dia 15, foi dia 5 e dia 6, o aniversário de Serra Talhada, mas tudo aconteceu tranquilo dentro do que a fundação planejava, né? Com as atrações, né? Com a organização também, né? Da festa, porque é uma festa rápida, né? Acontece a montagem rápida, acaba rápido, né? Então é bem rápido. Como é que foi e o balanço que vocês fazem, né? Em relação às festividades do município de aniversário? Bom, nós da Fundação, Tony, nós fazemos uma avaliação super positiva, né? Nós tivemos atrações de peso, né? Atração a nível nacional, que chegou a lotar a Lagoa Maria Timóteo, fez, claro que as atrações, tanto a gospel quanto a atração mas da festa especificamente, que a gente chama de festa mundana, né? Isso. Diríamos dessa forma. Tanto uma atração quanto a outra foram atrações de peso, atrações que movimentaram a economia local, né? Porque o grande interesse da fundação não é somente a festa, né? Então a gente tem a festa e a festa ela tem por trás vários interesses, né? Várias questões que são trabalhadas. E a questão econômica que está envolvida, né? Principalmente a questão econômica, né? Porque quando a gente realiza um evento, traz atrações de peso, movimenta o comércio, movimenta toda a economia local. Ou seja, você tem do mototaxista que passa a movimentar muito mais do que de costume, porque, por exemplo, o mototaxista em Serra Talhada, a grande maioria, trabalha até o horário que termina o colégio, né? As escolas, as faculdades. Aqueles que têm algum contrato vão até as 10 da noite. Até as 10 e pouco. E com a festa, não. A festa movimenta a madrugada inteira, né? Para além do incremento durante o dia, mas movimenta a madrugada inteira. Eles cobram inclusive um valor a mais, né? Pela questão do horário, né? O salão de beleza, né? Ou seja, a festa aconteceu num dia de semana, ou seja, foi um feriado, mas dentro de um dia de semana, que praticamente num dia normal, comum, eles funcionam numa carga bem menor. E claro que com a festa isso triplica, aumenta, sim. Sem falar a parte comercial, né? Das lojas, certo? Que eu suponho aí, a gente tem mais ou menos uma perspectiva de um incremento de entre 2 a 10%, entre 8 a 10%, né, das vendas. Isso é super positivo para o município, é positivo para o comércio, é positivo para todos nós, porque circulando recursos, circulando dinheiro na economia, né, faz girar todas as demais cadeias, né, da economia local. Isso pra gente é muito feliz. Foi uma festa tranquila, em paz, sem grandes incidentes, né? Nós dispusemos a questão de segurança, a polícia militar esteve presente, corpo bombeiro, polícia civil, então gerou uma sensação de segurança, né? Uma festa que gerou uma sensação de segurança e que de fato aconteceu aquela questão da segurança, né? Nós tivemos segurança muito participativa, né? Então a comunidade esteve presente. Para mim a grande surpresa foi o momento gospel. Tá? Então a gente sempre faz o momento gospel na estação do forró. Esse ano a prefeita Márcia Conrado quis que fosse, né? Fez uma conversa, alinhou com os pastores, mas quis que fosse na Lagoa Maria Timóteo, e isso foi bem acertado, porque a gente viu uma quantidade, né, enorme de pessoas participando do show, fazendo suas orações, mas acima de tudo também se divertindo, né? Fazendo o momento link eu e Deus, Deus e eu. Exatamente. Muito bem. Josenildo, também aproveitando sua vinda aqui, né? Fazendo esse balanço rápido, né, de como foi a festa de emancipação política, mas também uma informação importante, né, para os fazedores de cultura, que é a questão da PENAB, né? Que é a Lei Aldir Blanc. Uma política que, né, tá sendo adotada, né, já tem alguns anos, e que é um importante fomento, né, para a cultura e um acesso também de recurso, né, para esses artistas. Como é que está essa PENAB? Qual é o volume de recursos que tem disponível, né, vamos dizer assim, para essa fase, né, do programa? Fase agora. Isso. Bom, vamos lá, Tony.
A Política Nacional Aldir Blanc, ela vem agora para ficar, né? Então já se estabelece enquanto política pública, né? No âmbito do governo federal, do governo estadual e dos municípios brasileiros. Então essa política, essa tão importante política pública, ela se configura dentro dos municípios, na grande maioria deles, dos recursos, né? Claro, com editais. Então Serra Talhada lançou edital, por exemplo, nós recebemos recursos em 2024, para execução em 2024. Nós fizemos o lançamento desses editais e houve uma sobra de recursos. Sim. Nós temos cerca de 284 mil reais que não foram acessados, né? Que não foram acessados ano passado. Esse ano a gente reeditou o edital, possibilitando que os fazedores de culturas possam acessar esse recurso. O edital foi lançado no dia 14 de maio. Dentro desse período nós já realizamos... Foi lançado ontem? Não, maio, desculpe, de abril. 14 de abril. Tá, então foi lançado dia 14 de abril. Nesse período nós fizemos cerca de 3 oficinas de orientação, de preenchimento do plano de trabalho, de como o fazedor de cultura pode acessar esses recursos, certo? E amanhã se encerra esse período para esse edital. O que é que eu quero deixar claro para a população e para os fazedores de cultura? Esse edital, ele corresponde à sobra dos recursos de 24. Ele ainda não é o edital de 25. Nós já tomamos todas as providências em relação à adesão, né? O Ministério acabou de abrir o período para que os municípios façam a adesão para a PENAB, né? Para esse ciclo novo, a gente está chamando de ciclo 2. Então nós já fizemos toda a parte que competia ao município, que é o processo de adesão, a gente já fez, plano de trabalho inserido na plataforma, tudo ok para que a gente tenha ainda esse ano as escutas. Nós vamos voltar a ter um processo de escuta dos fazedores de cultura, porque faz parte dessa orientação da política, e em seguida a gente lançar os editais de 25. Então, para 24 nós temos lançado desde o dia 14 né? de abril, certo? Um edital. Nós já fizemos as orientações, certo? E nós estamos abertos lá com o apoio ao artista para essa reta final, né? A fazer dar alguma informação ainda que seja necessário, tirar alguma dúvida, mas estamos correndo porque amanhã fecha-se esse edital. Certo? Olha aí, oportunidade ouro, né? Oportunidade única, né? Para esse momento, mas que teremos outros momentos em seguida. Uma pergunta que eu faço para você, Josenildo, é em relação, a gente sabe que nós temos ainda uma grande dificuldade das pessoas acessarem esses recursos, né? Por exemplo, é uma elaboração de um projeto, que não é simplesmente chegar lá, coloquei meu nome, Tony Alencar, CPF e tal, tô querendo concorrer a esse recurso. Não é, né? Existe um processo, existe toda uma organização, né, de documentos, né, e de como também elaborar, né, um projeto para poder acessar esses recursos. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: tem melhorado, né, desde a sua, você está desde de 23, né, à frente da fundação, você tem percebido que tem melhorado como é que eu posso dizer, esses artistas têm se aprimorado nessa questão? Você tem percebido isso, né, em relação a se capacitarem? Essa é a palavra que estava me faltando, para poder acessar esses recursos? Olha, Tony, quando nós começamos lá em 23 a discussão sobre editais, nós tomamos muita porrada. Eu lembro, né? Porque as pessoas, elas vinham de um processo que era muito mais simples, né? E aí, quando a gente lança os editais, né, para o município, para acessar qualquer tipo de recurso do município via fundação, as pessoas passaram a criticar, né? E aí o Batia já dizia naquele momento: olha, não adianta criticar, tem que se adequar. Certo? Porque não é Josenildo que está criando, inventando história ou criando dificuldade para o artista. É um processo legal que vai ser continuado, perene, vai ter que ter. E aí, claro que quando elas perceberam... E aí também tinha um outro discurso. A gente via pessoas com discurso de
é dinheiro para a cultura mesmo, tem que ter, e vai, de um jeito ou de outro a gente vai receber, e viram que não eram daquela forma, que precisava se adequar. Então nós tivemos pessoas, nós estimulamos com as orientações do preenchimento dos planos, mas nós também percebemos que existe também organização entre os próprios artistas, para que eles também compreendam, tirem dúvidas entre eles, que sabe um pouco mais sobre o edital repassa para o outro, ajuda o outro a fazer seu projeto. Então eu percebo que com a necessidade do projeto de se adequar, de se capacitar, de melhorar isso, e também todo mundo tem ciência que não acessa o recurso, nem do governo municipal, nem do governo estadual, muito menos do governo federal, sem realizar esse processo de elaboração, no mínimo, de um plano de trabalho, certo? E aí é muito simples os planos de trabalho, certo? E tem, nos próprios planos tem as suas orientações de o que é que você tem que dizer aqui nessa parte, o que é que você precisa dizer ali na outra. Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo que melhorou muito a linha de capacitação, de conhecimento, né, do próprio artista, e também da aceitação do próprio artista, em dizer assim, eu preciso me qualificar, eu preciso buscar. É até uma maneira de ser mais profissional, né? Sim. E o cara, de quando perceber, olha, o meu trabalho ele é profissional, então eu tenho uma organização profissional também, né? Também, se você não pensa como você vai realizar aquilo, se você não pensa o que você vai gastar para realizar aquilo, as formas, as etapas, fica difícil. É um planejamento também. Eu planejo as minhas ações, eu planejo o financeiro delas e aí eu executo. Então, eu vejo com muito bons olhos, e fico muito feliz com esse avanço que os fazedores de cultura tiveram em Serra Talhada. Eu pergunto também para você o seguinte, como a fundação pode também em algum momento elaborar algum tipo de oficina, me perdoe se vocês já realizarem e eu não tenha conhecimento, mas para também fortalecer mais ainda, né? Ensinar, porque na verdade eles não vão só acessar o recurso na esfera municipal, né? Como aconteceu no carnaval, vocês fizeram um edital, enfim, é sempre elaborado. Mas também são exigências do governo do estado, como você colocou, e do governo federal. Nada vai sem ter uma elaboração de um projeto adequado, né? Serra, ela já vive o seu melhor momento. Vou plagiar a nossa prefeita Márcia Conrado, mas vou dizer o seguinte, que Serra vive o seu melhor momento nessa questão da elaboração de projetos. Por quê? Porque nós temos a Fundação orientando, certo? Com as suas oficinas específicas, mas nós temos fazedores de cultura em Serra Talhada com consultoria, apoiando esses que tem maior dificuldade. Então, temos vários fazedores de cultura apoiando, orientando, mas também elaborando o projeto. Ou seja, ao mesmo tempo que fortalece-se o fazedor de cultura com a execução direta, financiando a sua execução direta do seu projeto, fortalece também aqueles que vivem da elaboração de projetos. Então ele vive um momento legal em relação a isso, certo? E se pegar o fio da meada, meu amigo, sai conseguindo recurso. É igual andar de bicicleta, né? Se você aprendeu a andar de bicicleta uma vez, você não esquece nunca. Então quem se dedicar, quem estudar vai ter, porque não há tantas mudanças, certo? E aí a gente ainda está naquela fase mais simples da elaboração do projeto. Não há nada tão complicado de que não possa ser colocado. E é com tuas palavras, não precisa inventar a roda está feita. Você conta a tua história, você vai lá e a gente orienta um pouco nisso. Mas, para além de nós sabemos que existem muitas pessoas os próprios fazedores de cultura apoiando os fazedores de cultura. Claro, tem alguns que cobram, que é natural. Olha, eu faço seu projeto por X, certo? E aqueles que não desejam aprender a fazer, estão pagando a outros que sabem para fazer, desde que a gente possa ter o recurso circulando na economia. Muito bem. Josenildo, para encerrar, eu vou aproveitar que você está vindo hoje, e você é um camarada que não responde todo tipo de pergunta. Desde quando eu lhe conheço, né? Não tem uma pergunta que você, né? Se você não souber, você diz, mas se souber, responde. E aí o que é que acontece? Até estava conversando com ele em off,
sobre a questão da Casa da Cultura, né? Tá tendo uma reforma, né? E aí, vez ou outra, eu tô vendo que tem algumas matérias, algumas pessoas criticando, dizendo, né? Quando é que vai estar o museu novamente da cidade aberto, né? E aí eu queria dar essa oportunidade também para que você possa explicar o que é que tá tendo, né? De intervenção hoje na Casa da Cultura, né? E quando é que, vamos dizer assim, se tem uma previsão, né? De quando vai ser reaberto novamente para o público, para ver, né? Justamente o que tem lá, a história de Serra Talhada. Bom, Tony, vamos lá. Primeiro, quando a gente mexeu na casa, a gente não tinha a dimensão dos problemas que iam surgir. Então a gente teve problemas com o telhado, e aí foi sério o problema com o telhado. Era um telhado que a gente aparentemente julgava que estava bom, tudo normal. Quando se mexe, se descobre que a gente estava embaixo, né, correndo o risco de a qualquer momento cair. Então a gente fez os reparos da questão do telhado, que era o mais grave nesse processo, e agora a gente está nos ajustes de alguns cuidados. Quais são alguns cuidados? Nós estamos tendo cuidado em mexer na frente, naquele jardinzinho, assim que você entra na Casa da Cultura, né, de dar uma roupagem. Nós estamos tendo cuidado, né? Já chamamos alguns artistas para nos ajudar nesse processo de fazer restauro de algumas obras, porque temos obras expostas, são obras que às vezes as pessoas nem percebiam, entravam na Casa da Cultura e não percebiam. Tem uma na parede mesmo que é do Parose, né? Você entra aqui, na Casa da Cultura, você tem duas obras de artes, né, de cara, uma de um lado e outra do outro. Eu tenho um Parose lá, que está muito bem conservada, isso, graças a Deus. Nós temos Parose com a Batalha na Serra Grande, e do outro lado nós temos Juraci Gessé com Lampião e Maria Bonita. Então nós vamos ter o cuidado de fazer esse restauro bonitinho. Nós discutimos internamente, e assim, que não é justo, não seria legal. O diretor-presidente está lá dentro, na sua sala, climatizado e tal, e eu chamo os guias, né? As pessoas que fazem o acompanhamento às visitações, terem que ficar do lado de fora, né? No calor e tal. Então a gente está providenciando um espaçozinho também de recepção para os guias com maior qualidade. Nós estamos fazendo restauro do espaço que a gente entende que deva funcionar com o artesanato local. Então o cara visita a fundação, ou a casa em si, e não tem como levar uma lembrança da cidade, porque não tem. Ele faz uma visitação ali e vai embora, e até questiona, pergunta, não tem. Então, nós vamos ter um espaço reservado para os próprios artesãos organizadamente fazerem uso desse espaço para a venda desses produtos, e nós teremos a parte administrativa, que está em andamento. Todo o acervo, o que pode ser revisado, tá? Já está na fase de conclusão. Foi feito todo o catálogo do acervo, ou seja, hoje eu posso dizer o que eu recebi. Se você chegar lá só, Josenildo, lá tinha um copo desse aqui. Copo de Lampião. Eu digo, eu não encontrei. Então posso provar que não encontrei, tá aqui o acervo. A ideia é disponibilizar. Nós fizemos um programa de computador, programinha. Nós estamos fazendo as correções, a ideia é disponibilizar esse acervo através da página da fundação. Você clica lá e diz assim, olha, a foto lá eu quero ver, eu fiz uma doação do copo. Eu quero saber se esse copo está lá. Então clica lá, digita as informações, você vai saber se só tem aquele copo, se tem mais do que aquele copo. Certo? A gente está nesse processo de organização sistêmica, mas para quando abrir com uma certa qualidade. Às vezes eu quero infartar, porque a gente, veja, casa velha todo mundo sabe. Você mexe numa parede e a outra arrebenta. Você tem um probleminha aqui, surge outro ali. E ainda mais um prédio histórico desse, né? Isso. Nós gostaríamos muito de ter feito a entrega agora durante o aniversário da cidade. Estava inclusive no nosso planejamento isso. Nós temos algumas novidades do ponto de vista de exposição, ia cair muito bem durante o aniversário da cidade, mas como já disse, casa velha, você mexe aqui, arrebenta ali. A gente está nos ajustes, e eu gostaria,
meu desejo. Eu gostaria muito de que a gente iniciasse o mês de junho, certo? Esse período junino, né? Já com a casa em funcionamento. Muito bem. Josenildo, meu querido, muito obrigado, né, por ter vindo. E a gente espera que, né, as pessoas atentem ao chamado, né, para acessar esse recurso, né? Tem até amanhã. Até amanhã para poder. Tony, deixa eu dizer uma coisa que eu esqueci. Veja, para além desse edital que a gente está aberto lá até amanhã. Que são recursos ainda de 2024. Para além desse recurso de 2024, também está aberto um chamamento público para os artistas, para que eles toquem no pátio da feira, certo? E no mercado público. Porque, veja, eu já disse, quando nós começamos organizando as coisas através de edital. Então tem um chamamento público aberto, esse chamamento público ele é aberto, não se fecha, está aberto permanentemente, para que os artistas possam se cadastrarem para tocar inicialmente nesses dois polos, polo mercado público e pátio da feira. Pátio da feira toda segunda, né? Toda segunda-feira tem os dois, né? Então absolutamente ninguém toca nesses dois ambientes sem participar por esses editais, certo? Sem entrar por esse edital. Então, eu queria reforçar a importância dos artistas que desejam tocar nesses dois ambientes, né? De estarem se credenciando junto à fundação para poder serem contratados e executarem seus shows. Muito bem. Josenildo, um abraço, meu querido. Disponha sempre aqui da bancada aqui do nosso programa e da Rádio Cultura. Obrigado, Tony. Obrigado aos ouvintes da Rádio Cultura FM.